Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje Mário Sérgio Cortella, que é um educador e um filósofo brasileiro. Boa noite, Cortella. Olá, boa noite. Cortella, obrigado por ter vindo ao programa. Que bom. Queria começar falando um pouco da sua história pessoal. Nasceu em Londrina, está com 58 anos aí, firme e forte. Cresceu em Londrina, veio para São Paulo depois. Quais são as memórias mais marcantes que você tem de Londrina e essa vinda para São Paulo? Olha Como que coisa foi? boa. Eu vim para São Paulo com a família no final do ano de 1967. Estou em São Paulo, portanto, na capital, há quase 45 anos. Vivi em Londrina até os 13 anos de idade, em meio a Cafezal, Poeira, era uma cidade pequenininha. Hoje tem mais de 500 mil habitantes. E eu saí de Londrina, mas Londrina não saiu de mim. Eu mantenho parte, inclusive, né, do sotaque. É claro que agora eu estou usando um sotaque um pouco mais televisivo, mas eu ainda falo quando bobeio e distraio porta, porteira, gosto daquela coisa do interior, né, e tenho um certo gosto imenso de estar numa metrópole como São Paulo, que acolheu a minha família, que para cá veio, né, e eu vivi coisas numa cidade que quando eu mudei aqui, ela tinha 1,5 milhão, né, de habitantes. Hoje eu fico desesperado, imaginando o tamanho que ela chegou, né, e, inclusive só pude perceber isso no dia que fui secretário de Educação da capital paulista, e de repente eu tinha que lidar com uma coisa que era muito mais do que só um problemas se avolumaram, claro, cresceram muito na cidade, a cidade né? ficou complexa. E a minha família... O que fazia teu pai e tua mãe? Meu pai era diretor de banco quando faleceu aqui em São Paulo, mas ele passou a vida como bancário. Desde os 17 anos de idade. Minha mãe era professora, quando se casou, deixou o magistério no dia a dia, mas eu me formei dentro de uma família de tradição católica, né, não necessariamente obtusa em relação ao seu catolicismo, de cabeça fechada, com irmãos, né, mais novos do que eu. Um dos meus irmãos é engenheiro agrônomo. Eu sou um dos poucos da família que não fez agronomia, né? Eu resolvi me dedicar à filosofia, né? Meu irmão já faleceu, mas minha irmã, que é psicóloga, trabalha no interior de São Paulo com dependência de drogas ilegais, e aí toda uma estrutura familiar. Sim. Que voltada para a leitura. Meu pai fazia uma coisa que eu acho hoje espetacular. Meu irmão mais novo e eu tínhamos que ler jornal todos os dias, porque ele saía de manhã para trabalhar. Isso é inesquecível na minha formação. Saía de manhã para trabalhar, dizia assim: vocês têm que ler o jornal, que eu vou tomar o jornal à noite, como lição. E de fato, ele chegava à noite e ele tomava o jornal. A gente tinha que dizer o que aconteceu, o que foi. Tanto que até hoje eu tenho o hábito de ler com alegria 2 ou 3 jornais. Na época era algo... Mas não toma o jornal dos filhos de noite, não tomo, mas fiz isso muitas vezes com eles de outro modo, né? Com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, um advogado criminalista, né? A Carol, o André, que é publicitário, e o Pedro, que é jornalista. E eu sou casado com um jornalista também, com a Janete. E com os filhos eu fazia uma coisa. É assim, eu dou 2 sorvetes para quem achar um erro de português nesta página do jornal. Eu não vou nem citar o jornal, mas tem vários. Isso. Ou existe um problema aqui, tem uma palavra aqui que está escrita em outro idioma. E aí eles iam buscar. Era uma coisa meio de jogo que os levou até hoje a estar ligados um pouco a essa questão. Cortella, conta pra gente essa história de você ter ido para a clausura muito cedo, ter esse caminho para poder virar filósofo. Eu sempre quis fazer uma experiência religiosa que fosse mais densa e mais intensa. E você se mantém religioso até hoje? Eu sou um religioso que não frequenta culto, né? Mas eu tenho o sentimento religioso. Você acredita em Deus? Se você, sem dúvida, acredito em algo que pode ser chamado de Deus. É uma polissemia, uma multiplicidade de termos. O que eu não acredito é na banalidade biológica da existência. Eu não acho que seja só uma vida sem sentido e uma natureza automática. O que não me coloca no campo dos criacionistas, né? Ao contrário até. E dentro disso, numa tradição dessa formação, eu, quando era menino, queria fazer uma experiência religiosa, caminhar talvez para o mundo do sacerdócio, queria ser missionário, e na época era na África, né, a ideia de ser missionário. E quando eu, em São Paulo, estava, de 17 para 18 anos, eu entrei para fazer filosofia, né, porque isso é necessário para a formação também religiosa, e entrei num convento dos Carmelitas Descalços, que ficava no quilômetro 18,5 da Via Anhanguera, né, na capital paulista, na estrada, e ali fiquei por 3 anos. Vivendo na clausura, estudando filosofia fora, como jesuítas, né, tendo que trabalhar, ajudar a plantar, cuidar das coisas, uma vida comunitária altamente deliciosa. Difícil, porque na clausura... Mas isso mesmo, porque a clausura não tem esses momentos de fechamento, que você fica ali. Mas você fica fechado calado. Só o lado de fora, porque dentro não. Você tem uma abertura, por exemplo, você tem momentos que você pode falar. Você imagina um menino de 18, 19, 20 anos,
vivendo com homens mais experientes, um monge, por exemplo, chamado Demétrios, né, que falava 8 idiomas e que tinha participado da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, um lituano. A minha experiência de vivência com ele, dos monges que estavam no convento, só 2 éramos brasileiros, eu e mais um outro. Isso significa uma capacidade de cosmopolitismo imenso, né, com aquela idade, horário para estudar. Levantava às 4 da manhã, ia para a capela, às 8 estava na universidade, meio-dia estava de novo na capela, 4 da tarde estava na roça trabalhando, 8 da noite e meia-noite de novo na capela. Portanto, uma vida regrada, metódica. E por que ele desistiu dessa vida religiosa? Porque eu achei que a experiência estava feita e aquele não seria o meu caminho, né? Era um caminho que eu queria seguir numa outra direção e eu decidi ir para a área da docência. E curiosidade, quando eu terminei a universidade com os jesuítas, eles me convidaram, antes até de eu terminar, para dar aulas lá. E eu comecei a dar aula na universidade com 21 anos. Garoto. Com 22, eu fui para a PUC São Paulo. Seria um absurdo hoje imaginar um menino de 22 anos. Aí eu fiquei 36 anos na PUC São Paulo, sou professor titular da PUC São Paulo. Né? Você imagine 22 anos, é uma coisa absurda. Nem mestrado, né? Eu estava começando mestrado, mas era o modo como a ciência, né, se organizava. Chegou na sala de aula ali, os caras, é trote, é um aluno que veio da trote. Se você imaginar, né, aconteceu isso com os jesuítas, onde eu dava aula, os alunos meus de uma disciplina do 4º ano de Ciências Sociais, chamada Ética, que eu ensinava, eram os meus colegas do ano anterior, né, que estavam fazendo outras disciplinas. Nessa época eu comecei a deixar a barba crescer. Ficar mais velho. Porque aí, claro, isso deu para mim, né, por exemplo, alguns... Um ar mais velho. Só para você ter uma ideia, o atual ministro da Justiça do governo Dilma, José Eduardo Martins Cardoso, foi meu aluno na universidade. Eu tinha 23 e ele tinha 18. Depois nós trabalhamos juntos, né, com monitoria. E ele foi professor da PUC durante ele o tempo. Professor ele da continua PUC. professor ainda. Tem alguns ministros dentro do governo que tiveram atividade. Isso, claro, dá uma carreira que é até curiosa, né, porque começa muito jovem. A gente esquece um pouco, às vezes, Kennedy, que muitos jovens fizeram parte da história. Por exemplo, quando Pedro I proclamou a independência, ele tinha 22 anos. Quando ele morreu, ele não tinha 35. Incrível, né? Na nossa cabeça, parece um homem assim. Ele tinha 22 anos. Quando o grande Charles Darwin saiu a viajar no Beagle, ele tinha 20 anos. O comandante do Beagle, do Brig britânico, da Marinha, né, britânica, o comandante Fitzroy, tinha 24 anos quando ele comandava, né, um navio da Marinha Britânica. Saía para o mundo muito cedo. Saía para o mundo muito cedo. Hoje se estica um pouco isso, a tal ponto que tem uma coisa curiosa. A Janete e eu saímos de casa mais cedo que os filhos. Hoje são todos adultos, o mais novo tem 29. Por quê? 20 anos, 21, 22, ninguém ia embora. Um dia nós chegamos para eles falando o seguinte: nós vamos. Não, vocês não vão, nós vamos. Saímos, ela e eu, e eles ficaram. Né? E nós continuamos. Eles passaram, inclusive, a nos visitar, vez ou outra, com horário marcado. Você acha bom essa coisa de sair para o mundo mais tarde hoje? É um processo natural que explica isso? Tem uma certa nostalgia? Era melhor como era antes? Não, eu acho que é diferente, porque, por exemplo, a minha geração, ela era quase que blocada em 20, 40, 60 anos de idade. Aos 20 anos você tinha que estar decidido o que você ia fazer, qual era a tua carreira até o fim da vida, com quem se ia casar, e na beira do altar jurava ficar junto até a morte. Às vezes era bom quando a morte não demorava. Né? E aí você tinha toda essa trajetória. Aos 40 você já estava no auge, aos 60 falecia. Hoje, um menino de 20 anos de idade está em 1/5 da vida dele. Uma mulher de 30 anos de idade está em 1/3 da vida dela. Por isso, a gente usa um conceito em educação que é de adolescência estendida, que ela vai, em tese, quase até 30 anos. Diferentemente do que ia para a minha geração, que a adolescência ia até 16, 17, hoje ela vai até 30. Tem desvantagens, que é uma geração que se habituou, né, a não fazer tanto esforço em algumas situações. Isso. Mas tem grandes vantagens, que é um abrigo maior em relação a algumas situações. Não é pior nem melhor. No momento, é apenas diferente. O menino que está com 17, 18 anos, de fato, escolher uma opção no vestibular, seguir uma carreira, é uma dificuldade muito grande. Se puder adiar um pouquinho, melhor. E a família precisa entender uma coisa, não existe mais aquilo que antes era uma correspondência automática entre graduação e carreira. Isto é, fazia jornalismo e ia ser jornalista, fazia economia e ia ser economista. Hoje não mais. Hoje você pode fazer medicina e trabalhar com culinária e gastronomia. Você pode fazer administração de empresas e trabalhar na área de negócios. Você pode atuar em engenharia num tempo e lidar com gestão de recursos humanos.
Portanto, essa multiplicidade, ela oferece um novo modo de carreira e de tempo. Dá até para fazer filosofia. Cortella, antes de falar de filosofia, me conta aqui, você tem um hobby nas poucas horas vagas que você tem? Olha, o meu hobby não é, alguns italianos, você gosta de ler, é claro, mas para mim não é hobby. Eu escrevo, tenho 17 livros publicados, ela é uma coisa que eu gosto, né, faz parte do ofício, me encanta muito. Dentro da leitura eu até tenho um hobby, Kennedy, eu gosto de ler dicionários, de todo tipo. A minha mulher, por onde ela viaja, porque como jornalista ela viaja, ela traz dicionário dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil. Eu gosto de dicionário etimológico, eu tenho uma fixação gostosa, né, por etimologia. Sim. Isso me agrada imensamente. Mas o meu hobby, de fato, é cozinhar. Como eu não sou obrigado a fazê-lo, ele se transforma em hobby. E eu gosto de cozinhar forno, jamais fogão. Por quê? As perguntas dizem, mas por quê? Porque quem cozinha no fogão tem que ficar tomar conta da comida, você tem que ficar olhando, senão ela estraga. Forno, você põe lá e vai de vez em quando. Enquanto isso, eu tomo meu vinhozinho, né, fico sentado olhando. Se você é alguém na vida que gosta de não precisar, né, ficar olhando a comida, você tem que ser o cozinheiro de forno. Boa dica. Virou de fogão, vai ter que ficar ali do lado. E você falou há pouco, dá até para fazer filosofia. Qual que é o papel de um filósofo na sociedade? Produzir indagação, isto é, produzir aquilo que está faltando um pouco hoje, que é espanto. Está tudo muito óbvio. A frase que mais se diz assim, a vida é assim. E a filosofia sempre foi na história, desde a sua organização mais formal, há 2.600 anos, dentro do mundo grego clássico, sempre foi a capacidade de levar à admiração. Admirar, usando em latim, olhar à distância. Aristóteles dizia que filosofia, usando o grego, claro, nele, é a admiração. Isto é, ser capaz de dar um passo para trás e prestar atenção nas coisas. Não aceitar tudo como muito óbvio e, por outro lado, não deixar de procurar aquilo que ainda não está, para que a gente não se conforme com as coisas como são, achando que elas só podem ser daquele jeito. E, desse ponto de vista, a tarefa da filosofia ela é um pouco estremecer as obviedades e retirar um pouco as certezas cristalizadas. Você tem um livro para criança que é O Que é a Pergunta? Sim, O Que é a Pergunta, com a Silmara Casadei, que é um livro da editora Voz, chamado O Que é a Pergunta, exatamente porque filosofia é perguntar. Né? Um menino está andando numa escola, encontra um professor e fala assim, posso fazer uma pergunta? O professor fala, e o que é uma pergunta? E ele fala, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Que é uma pergunta, uma hora, inclusive, eles vão passear na história atrás das grandes perguntas. Por exemplo, por que estamos aqui? De onde vem o mal? Existe um Deus? Qual é a fonte da vida? Há sentido no que fazemos? A minha realidade é o que eu penso ou isso é um fruto da minha imaginação doentia? Claro que todas essas questões, elas podem parecer esotéricas, mas a filosofia ela é a fonte de todas as ciências também. Há um grande pensador britânico, que muitos conhecem, chamado Bertrand Russell, que já faleceu. Ele, que era um grande matemático, ele dizia que a filosofia é a ciência dos resíduos. O que é isso? Mal um conhecimento se torna preciso na área de filosofia, ele perde o nome de filosofia e ganha o nome de outra ciência. Para a filosofia fica o que sobra. Então, não é que a filosofia é sempre boa, o nazismo tinha os seus filósofos, as ditaduras tinham os seus filósofos. Mas a filosofia, quando feita com decência, com um pensamento livre, com a capacidade, inclusive, de encantar e não apenas de aborrecer, só porque a filosofia, ela produz a capacidade de ter uma vida que não seja automática, robótica e alienada. O José Arthur Gianotti esteve no programa recentemente. Muito boa a entrevista, ótimo. Ficou boa a entrevista aqui. E ele falou que ele começou a estudar filosofia já mais tarde, mais amadurecido. Você começou muito cedo. Essa ideia de que a filosofia tem que ser para uma pessoa mais madura, ela é correta? Acho que ele está correto, sim, com muitas das coisas boas que ele faz, o professor Gianotti, ao dizer que a filosofia como método, estrutura, sistematização, isto é, como uma profissão de professor ou de pensador que se dedica àquilo, ela exige uma certa maturidade para não se perder a profundidade e não se ficar no campo da epiderme da superfície. Mas a atitude filosófica, ela precisa ser desenvolvida mais cedo. Isto é, fazer com que as crianças e os jovens não percam a indagação em relação ao dia a dia. Eu costumo dizer que a gente forma senso crítico inventando algo que é até antigo, que eu vou dizer, que é fazer um grande carimbo. Hoje os mais jovens nem conhecem quase um carimbo, mas eu dizia que na vida você tem que ter um carimbo bem grande com um ponto de interrogação. E aí você estava andando pela rua e via assim, as melhores esfirras de São Paulo. Aí você, paf, um ponto de interrogação. Ou, nós fazemos o melhor governo que esse país pode ter. Paf, um ponto de interrogação. Nossa intenção é a justiça social. Paf, um ponto de interrogação.
Desse ponto de vista, acho que o senso crítico, que é o despertar, a atitude filosófica, ela pode e precisa ser feita mais cedo. A dedicação a um pensamento mais intenso e mais denso exige, claro, alguma maturidade. Ô Cortella, a filosofia sempre esteve muito associada à elite, né? Existe uma filosofia popular, sabedoria popular é filosofia? Esses provérbios que a gente vê... Eu não tenho dúvida. São apressado come cru, nada como um dia atrás do outro, enfim. Vem da filosofia também? Veja, num determinado momento, a filosofia absorveu parte desse tipo de conhecimento e depois isso se popularizou. Fazer filosofia popular, no sentido de popularesca, é uma coisa equivocada, porque significa a banalização do pensamento, que tem que ter um nível de seriedade. Mas, por outro lado, afastar a filosofia do conjunto da população no dia a dia, há uma postura arrogante, elitista, e em grande medida ela é iluminista, né? Quase como resgatando Platão, que falava do rei filósofo, né? Ou aquilo que no século XVIII, né, no iluminismo francês ou no próprio mundo alemão, se entendia que alguns iluminados dominavam o conhecimento. Claro que eu não posso, de fato, simplificar no sentido de tornar simples aquilo que tem uma complexidade para banalizar. Mas eu preciso sim, por exemplo, um dos esforços que eu faço e quero fazer como professor, como estudioso de filosofia, é o esforço de fazer com que as pessoas entendam o pensamento filosófico como algo a ser lidado no dia a dia. Claro, há alguns, e aí Descartes, o grande pensador francês do século XVII, dizia que o filósofo é alguém que tem pé de chumbo e asas, porque ele tem que ser capaz de voar e ficar também preso no mundo real. Mundo real. Eu gosto de lidar com filosofia do cotidiano, que é o pé de chumbo. Outros pensadores lidam com asas. Claro que não pode desconectar. Afinal, o que é filosofia do cotidiano? Filosofia do cotidiano é você ser capaz de interrogar o sentido daquilo que se faz, a capacidade de autoconhecimento, a possibilidade de olhar o que significa a ética e a convivência numa sociedade onde há um cinismo muito forte, o que significa a presença da vida no campo da política, o que é a sensação da religiosidade diferente da religião, isto é, indagar um pouco sobre aquele que a gente vive. É evidente que há outros pensadores que se dedicam a pensar de maneira estrita, lógica, ética, estética, metafísica, história do pensamento, precisa ser feito, não é? Tal como a gente tem em ciência, né, de maneira geral, as ciências que a gente chama de aplicadas e aquelas que são as ciências do campo, né, que são as ciências puras, como se diria. Na filosofia também há essa possibilidade. Agora, afastar o pensamento filosófico do cotidiano das pessoas, eu acho que é uma posição elitista que não pode ser colocada. Cortella, você também escreveu um livro que é Política para Não Ser Idiota, junto com o professor de Ética e Filosofia, que é o Renato Janine Ribeiro, que de quem eu gosto muito, como também gosto muito do que você escreve. Bom, obrigado. E vocês escreveram um livro juntos. A política, ela é uma coisa que muita gente acha que é para idiotas, Cortella? Pois é, o Renato Janine Ribeiro, que é da USP, eu sou da PUC São Paulo, dois filósofos se encontram e fazem um diálogo que a editora Papiros publicou, que é muito gostoso, né, que é uma conversa que não tem esse título à toa. Você tem até um trechinho que fala assim, ó, recusemos tal percepção negativa da política, pois afeta a convivência decente e saudável. E, antes de mais nada, esquece que os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão, e o que nos levava a produzir essa reflexão é algo muito decisivo. Os gregos antigos tinham uma palavra muito interessante para designar a pessoa que cuidava só da própria vida, que ficava olhando só para o próprio umbigo, que achava que a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. Em grego é politiko. Não, jamais. Político é aquele que participava da vida da comunidade. Em grego, aquele que não participava era chamado de idiotes. Isto é, aquele que é fixado em si. Esse prefixo id é próprio, identidade, idiopatia, idiosincrasia. Idiotes, de onde vem idiota, não é tonto. É aquele que olha só para si. O que olha para a comunidade e participa atua era chamado de político, que vive a polis, a comunidade, que em latim é chamado de civitatem. Por isso, política e cidadania são a mesma coisa. Aliás, uma coisa curiosa, para um grego antigo, idiota é quem não participava da política. Nós conseguimos inverter isso. E o Renato Janine Ribeiro e eu quisemos dizer que é preciso política para não ser idiota. Há pessoas que, inclusive, dizem algo que é muito estranho. Se eu não participo de política, eu só quero saber de cidadania. Bom, ou não entende de etimologia, né, porque uma palavra é em grego, outra em latim, mas ela significa a mesma. Dá a impressão que política é uma coisa menos nobre, mais conspurcada, que é ruim, né? Que é ruim, muito ruim. E cidadania é uma coisa limpa. As duas coisas significam o mesmo, uma em latim e outra em grego. Agora, volta a tua frase. De fato, os ausentes nunca têm razão.
É idiota é aquele que acha que, se ele não decidir, ele estará tendo uma postura que é ativa. E não é. Se você não decidir, numa sociedade onde decisões têm que ser tomadas, fique tranquilo, alguém decidirá por você. Cortella, eu pedi licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Mário Sérgio Cortella.